Olá, pessoal. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. E hoje nós iremos falar sobre crer no Senhor Jesus, né? Algo muito importante que o Senhor Jesus me revelou. E a gente já vai ler, mas antes nós iremos orar. A gente vai orar, a gente vai pedir entendimento a Deus, a gente vai falar com Ele. E logo em seguida nós iremos dar continuidade à palavra de Deus. Então, feche os seus olhos. Mas antes de nós orarmos, olha só, já ia esquecendo. Se inscreva no meu canal, por favor. Peço a você que se você venha se inscrever, que você venha deixar o seu like, assistir até o final. Pessoal, não deixe de assistir o vídeo. Se inscreva, sabe? Não deixe de se inscrever não, você que assiste e não é inscrito. Se inscreve. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, tá bom? Deus te abençoe. E não deixe de se inscrever, não deixe de assistir o vídeo até o final. Porque esse vídeo aqui é para ganhar almas. Então, se vocês querem ver o bem de outras pessoas, se inscrevam. Assistam esse vídeo até o final e também Deus vai estar abençoando vocês por isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Agora sim, nós podemos orar. Então, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, fique em espírito agora. Se você quiser orar junto comigo, ore. Se quiser ficar em concordância, fique. Mas vamos orar agora. Peço que você não venha atrapalhar, né, esse momento. Agora. Te concentre agora, por favor. Vamos lá, então. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, agora eu te peço que o Senhor venha arrancar toda distração. Que o Senhor venha arrancar todo problema, toda preocupação da cabeça dessa pessoa, da minha cabeça. Que, meu Pai, nesse vídeo, meu Pai, venha ser o teu Espírito falando com ela e comigo. Em nome de Jesus, me usa aqui nesse vídeo para falar com ela. E que essa pessoa não venha ter vergonha, meu Pai, de pregar o Evangelho, de fazer o teu trabalho. Sabe, tudo que ela tá aprendendo aqui, que ela venha levar para outras pessoas, em nome de Jesus. Nos dê entendimento da tua palavra, fale conosco. Não deixe que esse vídeo aqui seja vazio, não. Tem que haver a tua presença. Então fale conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Nos perdoe por todas as nossas falhas, meu Pai, os nossos pecados, porque nós não somos nada. Mas fale conosco, por favor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pronto, nossa oração tá feita. Você me perdoe porque eu tô falando mais baixo hoje, porque eu tô um pouco resfriada. Também tô um pouco cansada. Mas não leve isso em consideração, não. Tá bom, hoje nós iremos ler o livro de Lucas, né? Do versículo 17, né? Até o versículo... Deixa eu ver aqui. Eu esqueci até onde o versículo era. Calma aí que eu vou ver rapidinho. Até o versículo 21. Então, é do versículo 17 até o versículo 21. Só para resumir aqui, antes da gente começar ali, para não ficar, tipo assim, algo meio sem sentido. Perdão. E tá no tempo que era a ressurreição do Senhor Jesus. Ele já havia sido morto, e etc. Ele já estava no sepulcro e tal. E os discípulos estavam confusos, né? Não estavam crendo que ele ressuscitou. Inclusive esses dois aqui, que tá nessa história aqui que nós iremos ler. Tá bom? Uma história real. Toda a Bíblia é real, né? Algumas são parábolas, pra gente entender. Enfim, mas toda ela é viva. As palavras delas estão vivas. E elas estão vivas até hoje. Então, aqui a gente vai ler a história de dois discípulos. Que eles ficaram muito tristes pelos acontecimentos de Jerusalém, que Jesus já havia sido morto e etc. Que eles haviam achado que ele era o Messias de Israel, mas ele morreu, enfim, que eles deixavam de crer. A gente vai ver tudo isso aqui nos versículos que a gente vai ler, tá bom? E aqui, quando a gente lê aqui no versículo 17, vai ser o Senhor Jesus falando com eles. Eles estavam com destino para ir a uma aldeia, né? Para chegar até uma aldeia que era um pouquinho distante de Jerusalém. E nesse caminho, eles encontram Jesus, mas eles não sabem que é Jesus.
né? Então, Jesus diz assim a eles, ó. Perdão. Ó, ele diz assim, no versículo 17. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então, Jesus falou assim, por que vocês estão falando essas palavras? Por que vocês estão tristes? E eles respondendo, um respondeu, que o nome dele era Cleopas, disse a Jesus, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então eles falam assim, poxa, você, como se ele estivesse falando, né? O Senhor mora em Jerusalém, eles não sabiam que era o Senhor Jesus, deixando claro. Eles não tinham se ligado, né? Então, tu és peregrino de Jerusalém, não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? E Jesus perguntou, né, o que estava acontecendo. E eles falaram assim, ó, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, eles explicaram ali que eles achavam, né, que Jesus era o Messias de Israel, que ele iria salvar Israel e etc, né? Eles achavam que era o Salvador que eles estavam esperando há tanto tempo. E ele realmente era. Foi, né? Mas quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, ocorreu aquelas coisas com o Senhor Jesus, eles deixaram de crer. Quer dizer, veio uma dúvida, veio um problema e eles deixaram de crer. A fé deles não estavam firmadas realmente no Senhor Jesus. Sabe aquela fé que você não larga por nada? Sabe aquela coisa que você tem um apego? Tem gente que tem muito apego na família. Vamos dar um exemplo. Você não larga a sua família por nada. Você tem um apego gigante na sua família. Sabe? Em vez dele ter mais ou menos essa fé, sabe? De pegar ali e nunca mais largar. Não. Ele não teve essa fé. Eles, né? E na hora que o Senhor Jesus foi crucificado, foi ele humilhado, eles deixaram de crer. Quer dizer, houve um problema e eles deixaram de crer no Senhor Jesus. Você vê que eles tinham uma fé, aparentemente, mas deixaram de crer. Então, eles não tinham uma fé, né? Eles achavam, eles acreditavam, mas eles não criam. Então, o objetivo desse vídeo é falar que não é pra gente deixar que quando os problemas, as situações, as dúvidas vêm, a gente deixar que aquilo roube a nossa fé. E também o Espírito Santo acabou de me dar uma direção agora, que também acreditar não é o mesmo que crer. Tem muita gente que fala assim, eu creio em Deus. Mas não, ela não crê em Deus, ela só acredita. Porque a pessoa vai lá e fala assim, eu creio em Deus. Aí tu olha pra vida da pessoa, não é julgando, eu não julgo ninguém, né? Pelo fato de ser ser humano, às vezes ocorre. Mas eu não tenho que julgar ninguém, porque tá escrito, né? Não julgueis para que não serás julgados. Então não posso ficar julgando ninguém. Às vezes ocorre, mas eu até peço perdão a Deus. E não faço mais. Enfim. O que acontece? Tem gente, não é julgando, repito novamente. Tem gente que fala assim, eu creio em Deus. Eu creio. Creio de todo o meu coração, de toda a minha consciência, de toda a minha alma. Igual o mandamento diz, né? Amar o teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, enfim. E a pessoa diz isso, não, eu creio em Deus. Que isso? Eu creio em Deus, tá maluco? Eu creio. Aí, você vai olhar pra vida da pessoa, a pessoa fuma maconha, a pessoa xinga palavrão, a pessoa tem vício em pornografia, a pessoa tem vício em masturbação, a pessoa tem depressão. Como é que uma pessoa dessa crê em Deus? Não é que ela seja desprezada, não, é uma alma. Digo até isso pra pessoa abrir o olho dela, porque uma pessoa assim, ela não crê em Deus. Ela acredita que ele existe, mas ela não crê em Deus. Ela não tem uma fé em Deus. Porque se ela cresce em Deus,
Eu duvido mesmo que ela teria esse tipo de problema. Que ela iria fumar maconha, que ela iria ter vício, que ela iria ter uma depressão. Eu duvido que ela teria. Por quê? Porque uma pessoa que tem fé em Deus, que acredita em Deus, não que acredita não, que tem uma fé em Deus, que crê em Deus, ela não pode, não existe isso. Tem esses problemas. Tem outros problemas. Eu não tenho uma vida de pecado. Eu tenho certeza que eu creio em Deus, que eu tenho uma fé no Senhor Jesus. Então eu não vivo em pecado. Eu posso dizer isso por causa da minha vida. Então eu sei que uma pessoa que crê em Deus, que tem fé em Deus, ela não tem depressão, ela não tem vício em pornografia, ela não tem vício... Você entende? Então, saiba diferenciar o que é crer em Deus e o que é acreditar. Porque tem muita gente que se engana. Ah, mas não, eu creio em Deus e eu vou pro céu. Não, você tá numa vida de pecado, como é que você vai pro céu? Não tem como. Não acredite, pessoal, sinceramente, não acredite que quando uma pessoa morre, sabe? Tipo assim, ela não vai na igreja, a gente não pode nem considerar essa coisa de ir na igreja, né? Mas quando ela não tem uma vida com Deus, né? Quando ela não tem uma vida com Deus, você não vê que ela dá testemunho ali. Você pode contar que se ela morrer, ela não foi pro céu. Se ela morreu, ela não foi pro céu. Porque ela não tem uma vida com Deus. Eu disse que a gente não pode contar com essa coisa de ir pra igreja, porque tem muita gente que vai pra igreja, mas não dá testemunho. Então isso não quer dizer nada. Mas eu tô dizendo, por exemplo, a pessoa que crê em Deus, ela dá testemunho, ela tem frutos. Você entende? Então, não caia nessa. Uma pessoa morreu, ela morreu, foi pro céu. Não é assim. Ela foi pro céu se ela praticava a palavra. Se ela não praticava, e aí já era. Aí o buraco já é mais embaixo. Então, retornando ao assunto principal. Não deixe que os problemas tomem a sua fé. Não deixe que os problemas peguem sua fé e joguem lá no fundo do poço. Isso se você realmente estiver com fé. Porque aqui esses discípulos, era para eles ter fé. Tava o tempo todo com o Senhor Jesus. Era já para ter fé. Era para crer. Era para ter uma vida transformada. Mas não. Porque eles não creram. Então quando veio esse probleminha, quando o Senhor Jesus foi crucificado, quer dizer, eles deixaram de crer. Não, ele não é quem vai remir Israel. Não é ele. Vai ser outra pessoa, não é ele, não. Porque ele foi crucificado, porque... Isso, você entende? Então, não deixe que os problemas te confundam, não deixe que você perca a sua fé por causa de problema nenhum. Não deixe que vocês percam a fé de vocês por causa de problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agora, por último, eu vou fazer uma oração por você. E a mensagem desse vídeo é: não perca a sua fé por causa de problema nenhum. Não deixe o problema te dominar, domine o problema. Outra coisa também que nós aprendemos é que acreditar não é o mesmo que crer. Então, não confunda as coisas. Não confunda. Creia. Não somente acredite, creia. Porque a fé, ela faz coisas incríveis. Ela é poderosa, gloriosa. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos orar agora. Por favor, feche os seus olhos. Se possível, se ajoelhe para ser, uma redenção a Deus. Inclusive, sempre quando você for orar e você pode fazer isso, ajoelhe. Porque isso mostra que você está se rendendo a Deus. É um sinal que você está glorificando Ele. Um sinal de temor, sabe? Isso é glorioso. Deus, Ele se agrada disso. Então, faça isso. Então, vamos agora, pessoal, orar. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Fique em espírito. E se você quiser, concorde. Ore junto comigo, por favor. Porque Deus, Ele vai te ouvir. Vamos lá, então. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. E nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas e os nossos pecados. Nos perdoe pelas nossas falhas, os nossos erros. Sabe, pelos pensamentos muitas das vezes que nós aceitamos. Pelas dúvidas que a gente aceita. Nos perdoe. Nos perdoe porque nós não somos nada. A gente falha, nós pecamos, nós erramos. Perdoe a gente. Meu Pai, te peço agora que o Senhor venha não somente perdoar essa pessoa, mas visitá-la.
Não deixe, meu Pai, que essa pessoa saia desse vídeo da mesma forma. O Senhor me deu direção, eu expliquei, eu passei a mensagem. Agora é a vez do Senhor, meu Pai, de visitar essa pessoa. Então visite ela. Salve a família dela. Salve ela principalmente. Salve a alma dela. Salve a mente. Salve o coração. Salve os olhos, os ouvidos. Vigie essa pessoa. Ajude ela. Porque se não for o Senhor para visitá-la, já era, meu Pai. Então ajude essa pessoa. Tenha misericórdia dessa pessoa. Ajude ela a praticar a tua palavra. Assim como o Senhor me tem ajudado. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Meu Deus, nos livre do orgulho, nos livre do olho gordo, nos livre da inveja, nos livre, meu Pai, de todos os males. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos no nosso redor, no nosso derredor, e no derredor da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Que o teu Espírito venha nos proteger e nos salvar, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças ao Senhor Jesus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe você e muito obrigado por ter ficado até o final. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida, o seu espírito, a sua alma. E Ele vai te salvar. Tá bom? Deus abençoe, pessoal, e fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.